aí, pessoal do segundo ano, tranquilo? Então, vê só, na última aula a gente viu inversão de matrizes, não foi? Então, fiquei com um probleminha com relação ao conteúdo programático de vocês. Porque no conteúdo programático do segundo ano, aí a gente seguiria por determinantes, sistema de equações lineares, análise combinatória e proporção, certo? É probabilidade, desculpa, proporção não, probabilidade, certo? Sendo que trigonometria sendo que o que é que acontece? Matrizes ou determinantes e sistemas lineares, eles não são cobrados no Enem, certo? E outra, é um assunto assim que vai mais específico. Geralmente, se você vai para o Enem, você vai aprender a saber resolver sistema de duas equações de duas incógnitas é o suficiente. E determinantes praticamente não é visto, certo? Então, eu resolvi a gente aproveitar esse intervalo e pular para trigonometria. Por quê? Porque trigonometria não dá tempo da gente ver no terceiro ano. Trigonometria é um assunto extenso. Ele pertence ao conteúdo programático do segundo ano, sendo que ele seria um segundo professor, certo? Porque eu, como uma professora só, tenho que escolher que assuntos de dar, não tem como abranger todo o conteúdo, dá para dar uma pincelada em cada coisa, certo? Então eu preferi fazer o quê? Ir para trigonometria, certo? Porque é importantíssimo para tudo, certo? De função até trigonométrica, até uma trigonometria no triângulo retângulo, vocês vão utilizar, certo? Então, é extremamente importante. Então, a gente vai entrar em trigonometria agora, depois a gente volta para análise combinatória e probabilidade. Porque qualquer coisa, se esse ano a gente não conseguir ver análise combinatória e probabilidade, ano que vem a gente tem tempo para fazer isso. Porque o ano que vem a gente encontra também outro dilema entre estudar o conteúdo do Enem e seguir o conteúdo programático do terceiro ano do ensino médio. Porque no conteúdo do Enem a gente não vê mais geometria analítica, a gente não vê mais números complexos, a gente não vê mais polinômios. Isso é conteúdo do terceiro ano, certo? Então, o que é que eu faço com o terceiro ano? Eu vou pegar o que a gente não viu, que também é conteúdo do segundo ano, que é geometria espacial, que não vai dar tempo de a gente ver esse ano. Então, ano que vem, a gente vê geometria plana e espacial, certo? E dá uma revisada para se preparar para o Enem, porque esse é o mercado, né? Então, duvido muito que alguém esteja estudando aqui para não entrar numa universidade. Isso que é entrar numa universidade pública, o caminho é o Enem, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar agora em trigonometria, tá certo? Sendo que, antes da gente entrar em trigonometria, a gente tem que começar a construir as nossas relações com os triângulos, entender bem essa figura triângulo, certo? Para que a gente introduz a trigonometria, mas antes de chegar na trigonometria, a gente tem que ver como ela se comporta no triângulo retângulo, a trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então, a aula de hoje, ela vai ser um apanhado de coisas importantes, que também é extremamente importante você saber essa relação de semelhança de triângulos, essas relações básicas. Tudo que eu estou falando, eu estou sempre focando no mais importante para vocês, certo? Então, é extremamente importante esse conteúdo aqui para a resolução de questão. Vocês, quando forem ver ano que vem, tronco de pirâmide, como calcular o volume de uma pirâmide, a gente tem que trabalhar semelhança de triângulos. Então, semelhança de figuras é uma coisa extremamente utilizada quando a gente fala de Enem, certo? Então, a gente vai ver semelhança de triângulos agora, alguns casos de semelhança. Depois, a gente vai entrar no triângulo retângulo, as suas relações métricas, para entender o que é Pitágoras, de onde, como é que a gente deduz, como é que a gente chega na fórmula de Pitágoras, certo? E daí a gente entra com trigonometria no triângulo retângulo, os ângulos notáveis de 30, 45, 60 e vamos para o ciclo trigonométrico, tá? Que é bastante importante. Inclusive, teve questões esse ano que vocês fizeram que eu coloquei lá o valor, inclusive de matrizes, que tinha o valor de seno, de cosseno, de 90, de 180, de 270, e eu fiz assim, improvisado, uma circunferência trigonométrica e vi o quanto estava fazendo falta para vocês esse tipo de informação, certo? Então, depois dessa grande introdução, vamos começar nossos trabalhos. Então, uma facilidade, tá?
Vamos lá. Semelhança de triângulos. Então, quando primeiro que triângulo, vocês sabem que triângulo é uma figura, é um polígono, certo? É uma figura de 3 lados e 3 ângulos, certo? Ele tem como soma dos ângulos internos 180. Esses são dados básicos do triângulo, sabe? Tem 3 ângulos, 3 lados. A soma dos ângulos internos é igual a 180, certo? A gente tem tipos de triângulos, triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo equilátero. A gente pode classificar os triângulos quanto a ângulo e a gente pode classificar os triângulos quanto aos lados, certo? Depois eu vou dar um apanhadinho para vocês sobre isso. Por enquanto essa informação não é necessária, tá bom? Então vamos lá. Quando é que eu digo que duas figuras matematicamente são semelhantes? A gente sabe que a semelhança, a palavra semelhança usual que a gente usa verbalmente para lidar com as pessoas, a gente não tem características específicas. A gente diz que uma coisa é semelhante a outra quando é parecido, certo? Matematicamente falando, quando eu digo que dois triângulos são semelhantes, ele tem que respeitar duas regras. Quais são? Primeiro, os ângulos correspondentes. Eu estou dizendo que essa figura é semelhante a essa, então eu tenho que, essas figuras têm que ter os ângulos internos correspondentes congruentes. O que é, quando eu digo que é congruente, é que tem a mesma medida, certo? Então, os ângulos internos congruentes, certo? Que tem a mesma medida. Veja que eu coloquei aqui colorido para exemplificar, mas também essa notação de 3 linhas, tá vendo? Que os ângulos que eu quero representar como semelhantes, eu coloquei a quantidade de tracinhos iguais, porque você vai ver muito essa notação sendo utilizada na geometria, porque às vezes no livro a gente não dispõe de cores, né? Vamos lá na escola mesmo, se eu estivesse agora no Loreto, eu não ia dispor de tantas cores para fazer ficar mais bonitinho, né? Ficar mais visível. Mas aqui eu tenho cores para tudo, para mostrar para vocês as relações de par em par. Mas quando tiver tudo da mesma cor, tudo preto, vocês vão ver que quando ele quiser denominar semelhança, congruência de ângulos, ele vai usar a mesma quantidade de linhas, certo? De tracinhos para representar o ângulo, tá? Minuto de curiosidade. E, então, para que esses dois triângulos sejam semelhantes, ele tem que respeitar duas condições. Ter os ângulos internos correspondentes congruentes e os seus segmentos, certo? Esse com esse, B com E e A com F, que são os lados do triângulo, ou seja, os lados também correspondentes proporcionais. Ou seja, lembre que proporcional não é igual. Quer dizer que o que é ser proporcional? Certo? Proporção, o significado de proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Então, proporção, então eu posso, o que eu quero dizer que ser proporcional, já tem até escrito aqui, você não escrever. Ser proporcional é dizer que a razão entre os lados são iguais. Ou seja, se por exemplo, aqui mede 2, aqui mede 6, aqui mede 6, aqui mede 18, certo? Aqui mede, com aqui, não, aqui vou dizer que aqui mede 3 e aqui mede 9, certo? Então, o que significa ser proporcional? É dizer que as razões são iguais. Ah, professora, mas não sei que a senhora fez, as razões não são iguais, não. Ó, se for fazer direitinho, então, para esses valores que eu coloquei aqui, A sobre D seria 6 sobre 18, B sobre E seria 3 sobre 9 e C sobre F seria 2 sobre 6, certo? Mas observe que se eu simplificar todas essas frações aqui, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou simplificar essa por 6. O que é que vai acontecer?
aqui, vou fazer até de outra cor. Eu simplificando aqui por 6, eu vou ter aqui 1/3, não é isso? Se eu simplificar aqui por 3, essa fração aqui por 3, eu vou ter o quê? 1/3. Se eu simplificar essa fração aqui por 2, eu vou ter 1/3, certo? Então, note que ser proporcional é que as razões sejam iguais, mas não sejam iguais em valor. E sim, no caso, se existir uma fração equivalente de mesmo, ou seja, é só encontrar frações equivalentes, né? Não existe frações equivalentes. Vão existir frações equivalentes, se eles forem proporcionais, vão existir frações equivalentes, tá? Essa igualdade, ela não é direta ao valor que está lá da medida do lado, e sim a razão em si. Se eu for dividir todo mundo aqui vai ter o mesmo valor, certo? É o que mostra quando eu simplifico, que eu encontro o mesmo valor, significa que se eu for dividir 6 por 18, 3 por 9 e 2 por 6, eu vou encontrar o mesmo valor também. Então, ser proporcional é isso, é ter a mesma razão, certo? Ter razões iguais. Beleza, então, dois triângulos são semelhantes se seus ângulos internos correspondentes são congruentes e seus lados são proporcionais, certo? Então, eles são semelhantes. Massa. Então, com essas informações, foi se estudando várias coisas, o que é que se percebeu? Inclusive, foi escrito o teorema fundamental da semelhança dos triângulos. Então, com vários estudos, observou-se que se eu pego uma reta paralela, no caso desse triângulo aqui, tá vendo? Tem aqui o triângulo ABC e eu vou pegar uma reta paralela ABC cortando AB, sabe? Cortando AB e AC. Então essa reta paralela ela vai cortar o AB e o AC aqui. E o que é que se observou quando fez essa reta? Que não precisa ser na metade do lado, tá? Seja essa reta paralela, essa reta aqui paralela à reta da base, cortando os lados AB e AC, então eu vou formar um triângulo semelhante, certo? Se eu fizer essa reta aqui, esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante ao triângulo grande, certo? Então, toda vez que eu tiver um triângulo, certo? E uma reta paralela cortando esse triângulo, a reta paralela a um dos lados cortando os outros dois, significa que esse triângulo que eu estou formando aqui, ele vai ser semelhante ao triângulo todo, certo? É isso que diz o teorema fundamental da semelhança. E isso traz outras consequências também, como por exemplo, se esse lado aqui, ele cortar exatamente aqui ao meio, se essa paralela cortar o segmento AC e o segmento AB e o AC exatamente no meio, em partes iguais, esse tracinho aqui que eu estou fazendo é o tracinho que simboliza tamanhos equivalentes, tamanhos iguais, tá? Então, se isso acontece, então esse B' e C' aqui é metade de BC também, tá? Então, isso foi consequência do teorema que a gente vai encontrando. Tem outra consequência também, deixa eu botar aqui essa consequência. Se esses lados são iguais, então, vou botar aqui de laranja, tá? Mas preste atenção no que eu estou dizendo. BC só vai ser metade de B' e C' só vai ser metade de BC se somente se essa reta cortar o lado AB em partes iguais, cortar exatamente ao meio. Então, eu vou botar de laranja para vocês perceberem. Então, BC, B', C' é igual a metade de BC, certo? Tem outras consequências também, por exemplo, lembra que eu falei da proporcionalidade, né? Certo? Então, quando a gente faz isso,
essa relação de proporção aqui, ela permanece também, certo? Inclusive, eu adquiro até outra. Eu sei que se esses dois triângulos, esse pequeno aqui e o grande, são semelhantes, então esse lado é proporcional ao todo, certo? E esse lado é proporcional a esse. Beleza? Se essa reta corta esse triângulo exatamente ao meio, em duas partes iguais aqui, então esse lado também vai ser proporcional a esse, certo? E a razão vai ser sempre de 1/2. Beleza? Então, se essa reta corta o triângulo no meio, então esse lado é proporcional ao todo, esse lado é proporcional ao todo e esse lado é proporcional ao todo, e a razão vai ser 1/2, ou seja, o triângulo menor vai ser metade do triângulo todo, certo? Se essa reta cortar. Então, isso tudo é consequência do teorema, tá bom? Outra consequência desse teorema também é a relação, são o que a gente chama de casos de semelhança de triângulos, certo? E se observou que, direto, então se eu tenho lá dois triângulos, eu quero trabalhar com esses dois triângulos, sendo que eu não sei se eles são semelhantes ou não, porque é óbvio que essas relações só existem em caso de semelhança. Eu não posso pegar qualquer dois triângulos e dizer que eles são semelhantes, certo? Então, quando é de forma mais simples, se eu não tiver todas essas informações sobre os dois triângulos, quais são as informações necessárias para eu admitir que esses dois triângulos são semelhantes? Então, isso é o que diz os casos de semelhança. São condições necessárias, assim, né? São condições suficientes, certo? Para que eu tenha um caso de semelhança entre triângulos, certo? Para que esses triângulos sejam semelhantes. Beleza? Então, um dos casos é ângulo, que a gente bota AA, tá? Vocês vão ver em livros, vão ver em videoaula, é sempre AA, que é ângulo. Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, certo? Se eu tenho dois triângulos e seus dois ângulos internos são congruentes, então esses dois triângulos eles são semelhantes, certo? Porque note que se esses dois triângulos são semelhantes, são congruentes, então, consequentemente, esse terceiro vai ter que ser também, certo? Não tem para onde correr. Esse terceiro vai ter que ser semelhante a esse, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se esses dois têm a mesma medida, então o que falta para 180 nesse é o mesmo que falta para 180 nesse, certo? Então, esses dois triângulos, a gente diz que eles são semelhantes, tá? Se eu tenho todos os dois ângulos internos congruentes. Outro caso é se você observar que eu tenho dois triângulos, que a gente é o que chama o caso lado, ângulo, lado, tá? O caso lado, ângulo, lado, você tem que respeitar essa ordem, tá? Tem gente que fala lau, certo? Visuzinho de internet, essas coisas. E fica lado, ângulo, lado. Respeite essa ordem, tá? Então, se eu tenho um lado, um ângulo entre esses dois lados, certo? Um lado, um ângulo e o outro lado, onde os ângulos são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, então eu também tenho um caso de semelhança de triângulos. Eu não preciso mais ficar analisando, eu já posso usar as relações de proporção. Se eu tiver dois lados proporcionais, correspondentes proporcionais, e o ângulo e o ângulo formado por esses dois lados congruentes, então eles também são congruentes. O caso onde todos os lados são congruentes. Então, se todos os lados são proporcionais. Se eu tenho dois triângulos onde todos os seus lados são proporcionais, então implica que esses dois triângulos eles também são semelhantes, tá? Então, para você verificar a semelhança, se eles são semelhantes, basta você ter algumas dessas informações, tá? Se ele é lado, ângulo, lado,
certo? Se ele tem dois lados congruentes, dois ângulos congruentes, dois lados proporcionais e um ângulo congruente, ou os três lados proporcionais, certo? Existe até um terceiro caso, certo? Sendo que, como o livro não me ensinou, talvez as questões não abordem, que é o caso lado, ângulo e ângulo oposto, certo? Que seria um triângulo assim, certo? E eu tenho um lado, o ângulo oposto a ele, certo? E outro ângulo. Então, se eu tenho esse ângulo congruente, esses lados proporcionais e esse ângulo congruente, então eu também tenho outro caso de semelhança de triângulos. Então, se eu observo isso aqui, que a gente de lado, ângulo e ângulo oposto, o ângulo oposto é ao lado, tá? Então, a relação de oposto é sempre ao lado, ao ângulo. E qualquer outro ângulo, então, eu também posso dizer que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Beleza? Então, eu coloquei um exemplozinho aqui pra gente fazer, para não passar em branco, certo? E é o seguinte, ele dá essa figura aqui, que você observa que parece um lacinho, né? São dois triângulos aqui, certo? Preste atenção que é como se eu tivesse feito isso aqui nos triângulos, viu? Cuidado, que é como se eu pegasse essa figura e fizesse isso aqui, desse uma torção. Então, cuidado quando for fazer a relação de correspondência entre os lados, tá bom? Então, ele diz que AB é paralelo a CD, diz que a medida de BE é 4 centímetros, a medida de AC é 11 centímetros e a medida de EC é 8 centímetros. O que ele quer é a medida de ED, que eu chamei de X, tá? Que aqui no caso é ED, que eu chamei de X, tá? Então ele quer saber a medida de X. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que verificar se os ângulos, se esses dois triângulos eles são semelhantes, né? Então, bora lá. Eles são semelhantes? Primeira coisa, ângulos correspondentes, ou seja, ângulos opostos pelo vértice, que são esses dois caras aqui, eles sempre são congruentes, tá? Então eu já tenho um ângulo congruente entre eles. Eu sei o que mais? Eu sei que se esse lado é paralelo a esse, certo? É porque vocês não estudaram retas paralelas cortadas por uma transversal, o que é uma pena, tá? Então, porque vocês não estudaram geometria. Mas quando eu tenho duas retas paralelas, certo? Cortadas por uma transversal, que eu vou chamar essa transversal, essa reta BD, tá? Então ele diz o quê? Que esses ângulos aqui, certo? Os ângulos alternos, a gente chama esses ângulos de ângulos alternos internos, tá? Então é como se eles estivessem aqui assim só. Esquece o outro lado do triângulo. Eu estou falando desse ângulo e desse. Então eles são chamados ângulos alternos internos, tá? Eles têm uma relação de congruência. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, certo? Analogamente, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo é alterno interno a esse. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, eu já tenho um caso de semelhança, porque eu já tenho aí já três ângulos, os três ângulos já congruentes, né? Então, vamos aplicar a relação de proporção para poder descobrir a medida do lado ED. Então, vamos construir os triângulozinhos respeitando a posição dos ângulos, né, correspondentes. Então, é como se eu tivesse esses dois triângulos aqui, certo?
esse topo aí, que é o ponto E, certo? Aqui eu vou chamar, aqui é A, né? Então aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de D, certo? Então como é que vai ficar os ângulos ali? Então o azul é o E, o laranja é o A e o C, e o amarelo é o B e o D, certo? Então, vamos agora colocar os lados. Então, ele diz que o lado B é o lado B, é esse lado aqui, mede 4 centímetros. Esse lado EC mede 8 centímetros. O lado ED é o que ele quer, a gente não sabe. E o lado AE, que é esse lado aqui, ele diz que AC mede 11, certo? Mas se de E a C já mede 8, então de AE é o que falta para 11. De 8 para 11 faltam 3. Então aqui é 3 centímetros, certo? Ok? Então, vamos resolver isso aí, vamos descobrir o valor de x. Então, a gente pega e monta a relação de proporção. Então, se eles são proporcionais, então 3 sobre 8 tem que ser igual, 3 sobre 8 tem que ser igual a 4 sobre x. Os lados, a razão entre os lados correspondentes. 3 sobre 8, 4 sobre x, tá? Faz o meio pelos extremos, 3x é igual a 8 vezes 4 dá 32, né? Então, x é igual a 32 dividido por 3, certo? 32 dividido por 3, isso aqui vai dar 1, esse 0, baixa 2, não dá, faltam 0,6. Então vai dar aproximadamente 10,6. Vai dar 10. X igual a 10,6 centímetros. Certo? Fica apertadinho ali, mas tá bom. Aproximadamente. Então note que é 3, aqui é 8, é um triângulo maior. É porque o desenho não respeita, né? E 4, e aqui vai ser aproximadamente 10,6, um pouco mais que 10. Certo? Então, vamos estudar esse caso. A gente agora sabe quando a gente pode dizer que dois triângulos são semelhantes, certo? Então, quando essa condição ela é respeitada, então abre várias portas, como todas essas condições que a gente viu aqui, o fato de eu saber a relação que esse é a metade desse, daquele, de eu ter a relação de proporção para poder trabalhar, então fica muito mais tranquilo. Aí, sabendo desse caso de semelhança, na próxima aula a gente vai ver as relações métricas do triângulo retângulo, que a gente vai precisar utilizar todo esse conhecimento de semelhança, certo? Então, vou botar a páginazinha de atividade. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida sobre o assunto, bota lá no fórum, certo? Então, um beijão, até a próxima.